Este vídeo é de assistência obrigatória por todos vocês, tá? Por isso que eu botei esse obrigatório desse tamanho em vermelho aí. Agenda secreta dos bilionários que querem controlar o mundo. Eles já se encontram num estado confortável e agora das suas cadeiras e dos seus tronos, eles querem determinar o rumo do mundo, né? Bem, então vejamos a estratégia deles, já comprovada pelos fatos e eventos que vocês veem por aí. Nós tivemos essa pandemia, ilustrou muito bem. Então eu vou detalhar para vocês. O objetivo desses bilionários é de deter o progresso. Mas vem cá, todo mundo não deseja o progresso, ter roupas melhores, né? Comida melhor, tudo bom e do melhor em grande quantidade, né? Gente, o progresso e o bem-estar demandam uma produção constante, né? Por consequência, provocam um grande consumo de energia e, portanto, as tais das emissões de carbono no ar. Mas calma que nós vamos falar do carbono no ar, tá? E estimulam o crescimento populacional. Se você tem progresso e bem-estar, todo mundo fica alegre, feliz, né? Ou pelo menos julga, né? Que o mundo está num estado bom para a gente ter filhos e tal, nós temos conforto, etc. e tal, tá? Bem, o crescimento populacional exige o aumento da produção, portanto, de mais demanda de energia, exige planejamento e tal. Aqui está a face, né, do progresso visto pelo aumento populacional. O progresso provocou o aumento populacional, né, e este redunda em, vocês estão vendo que é um efeito bola de neve, né? O aumento da produção produz progresso, produz bem-estar, as pessoas ficam estimuladas, têm filhos, aí o crescimento populacional, né, estando de filho, exige aumento da produção, portanto, demanda por energia, exige mais planejamento. E no planejamento, por que eu coloquei planejamento? Isso é natural, né? Só que nós estamos tendo, desde os anos 90, alguns dizem desde 92, outros desde 96, nós estamos tendo uma grande crise de preguiça mental das pessoas, tá? Guardem isso aí para discussões futuras. Bem, então agora esses bilionários, eles já têm como plano, né, deter o crescimento populacional. Aí é que vem os maquiavelismos, né? É preciso produzir epidemias. Compreenderam? Compreenderam? Já está quase que 100% provado que o vírus, né, do Covid veio lá de Wuhan, foi uma experiência, né? Aí ele fugiu do laboratório. Não sei, né? Não sabemos. O homem é que sempre responsável pela fuga de vírus, né? Por que é que não tomaram cuidado? Hoje tem tantos cuidados e tal, o que que houve, né? Aí, produzindo as epidemias, você capta o dinheiro dos governos para enriquecer mais os que já são ricos. Vocês viram o quanto que os laboratórios ganharam? E ainda vem a Pfizer, depois de vender o tanto de vacina, fala assim, era um remédio, era uma vacina experimental, né? Cara de pau. O alvo de uma epidemia, prestem bem atenção nesse fator, devem ser os mais velhos, porque são os que têm mais conhecimento, os que podem difundir seu conhecimento entre os mais novos e por causa também de suas aposentadorias. O ganho é duplo. Você tira as pessoas que pensam, né? E ao mesmo tempo, né, o governo fica com dinheiro mais livre, né? Não precisa pagar aposentadoria, né? E pode dar para aqueles comedores de dinheiro, os grandes empresários bilionários, né? O crescimento populacional também exige
a adoção de um governo cada vez mais coletivista, que ofusca a individualidade, tá? Pensa bem, na China, alguém reivindicando alguma coisa, um grupo assim, 10 mil pessoas, né? Na China, qualquer 10 mil pessoas é grupinho, é porcaria, tá? Eles têm bilhão de gente, né? Então, esse grupo reivindica algumas coisas e fala assim: ô meu filho, vocês são 10 mil, nós temos 1 bilhão para cuidar, tá? Vocês têm que olhar o coletivo. O discurso do coletivo é perigosíssimo. Ele vai transformar você, tá, em apenas um macarrãozinho da grande sopa. Deixa de ser bobo e de defender governo que faz o bem pela coletividade, tá? Bem, mas não precisaria de nada disso. Nada disso, nada disso, tá? Nós temos, né, uma taxa de mortalidade que vai vir violenta mesmo. Os velhos que estão aí são aqueles que comiam batatinha, quiabo, arroz, só coisa boa, entendeu? Não comiam essas coisas de supermercado e tal, não, tá? Então, a morte deles vai vir a rodo, em grande quantidade, tá? Porque toda essa geração que realmente tem saúde, foi educada com boa alimentação, vai tudo morrer de uma vez. E aí vão entrar estes fatores aqui que nós vamos mostrar para vocês, tá? Bem, então, eles dizem, crescimento populacional é um perigo danado. Só que nós temos nesse mundo, né, as coisas vêm automáticas, a natureza é perfeita, tá? A saúde está em queda brusca. O pessoal está cada vez mais materialista, tá? Dando valor às coisas. Aí vem o hedonismo. O que é o hedonismo? É a busca do prazer, porque materialismo não é só a pessoa querer acumular coisas, não. É também querer acumular emoções, tá? Prazer. Vocês estão observando também, cada vez mais aumenta o estresse, tá? Aumenta a depressão. Vocês têm hoje rapazes e moças de 17 anos, aliás, antes, né? Aos 12, 13 anos já começam o consumo de Ritalina para poder concentrar na escola. Uma coisa que a gente fazia, nós que temos por volta de 60 anos ou mais, uma coisa que nós fazíamos, nós esforçávamos para ter concentração e atenção. Hoje existe remédio para fazer isso pela pessoa. Só que Ritalina tem efeitos colaterais, tá? E esse estresse, depressão faz, vocês estão cansados de saber, né? Os rapazes e moças entrarem em quê? Na maconha, na cocaína. Além disso, tem consumo de ansiolíticos, né? Tem uns que consomem até anticonvulsivo. Você chega ao absurdo do cara estar tão ansioso, né, que ele consome o sulfato, né, de morfina. É um tremendo de um calmante. Eles chegam a esse ponto. Alguns já consomem tanta coisa que é o único remédio contra a ansiedade que o médico acha é o sulfato, né, de morfina. Tá? O pessoal está entrando aí no Lexotan, nesse famoso aí, vou tentar, Rivotril, né, Alprazolam e muitos derivados, né, desses ansiolíticos e tal, que não deveria ser de consumo de uma faixa de gente que não chegou nem aos 30 anos ainda, gente, tá? Além disso, temos a comida de self-service. Qual que é o problema da comida de self-service? Segundo pessoas, conhecimento que nós temos, né, que já tiveram o primeiro emprego, portanto, muito jovens,
Eles falam, ó, dono de restaurante lava a carne mesmo, tá? O óleo fica ali guardado, é aproveitado durante 2 semanas, tá? O óleo de fritura, tá bom? E o óleo muito utilizado, ele desenvolve um negócio chamado acroleína, que é cancerígeno, além de outros tantos subprodutos, tá certo? O plástico também, né? Vocês acham que o pessoal olha ali debaixo do copinho de plástico, a classificação é classificada de 1 a 6, se aquele plástico serve para café quente? Não, meus caras, as empresas compram aquilo ali, licitam o mais barato mesmo. Eles não olham nada disso, eles não botam no termo proteção quanto a isso, não. É o mesmo frasco que serve para o quente, serve para o frio, tá bom? Eles não estão nem aí, tá? Além disso, o consumo de transgênicos, trigo, soja, etc. Qual que é o problema do transgênico? Para você ter 3 safras por ano, tá? É o que nós temos. Você precisa que esses gêneros aí cresçam rapidamente. Vocês sabem qual que é o significado de crescimento rápido? É câncer, tá? Vejam a quantidade de gente que tem câncer nas mais diversas partes do corpo, desenvolvem doenças raras e tal. Então não é preciso nada de controle populacional, não. Gente, o progresso, tá? Ele pode trazer bem-estar, provocar crescimento populacional, mas depois vem uma grande mortandade como consequência. E é o que vocês vão observar aí ao longo dos próximos 5 ou 10 anos. Tá ok? Então, eu espero que eu tenha dado o recado aí, né? Cuidado com os sistemas políticos, né? Que envolvem controle. Vejam a China, o que ela está passando. Eles chegam a soldar as portas de aço dos prédios, né? Para que as pessoas não saiam para fazer o lockdown aí por causa de um vírus que eles mesmos fabricaram. Eles estão colhendo, como todo mundo, aquilo que plantaram. Tá bom? Cuidado com os regimes de dominação, cuidado com as ideias aí financiadas, cuidado com jornais e revistas, porque eles não estão interessados, eles não trabalham para a verdade, eles não trabalham para o povo, eles trabalham para quem paga, e quem paga são os bilionários. Tá ok? Então, muito obrigado por sua atenção.